Oi, gente. No nosso encontro passado, a gente falou um pouquinho sobre os conceitos de moda e também de editoriais. E hoje a gente vai bater um papo sobre o conceito central do nosso curso, que são os editoriais para redes sociais. Eu vou explicar um pouquinho o que é essa ferramenta e como esse instrumento de linguagem ele sofreu muitas mudanças, abrindo uma série de portas para nós que somos profissionais da área ou queremos começar a trabalhar nessa área. Esse editorial que está sendo produzido atualmente para as redes sociais, ele se caracteriza por 3 questões básicas. Primeiro, existe uma narrativa audiovisual integrada, ou seja, você pode trabalhar com sons, você pode trabalhar com a própria imagem em movimento, que é o vídeo, você pode trabalhar com textos, com efeitos. Então a palavra não é simplesmente impressa como era na revista, ela vem também em movimento. E você pode interferir no vídeo, colocar uma série de cortes, de transição, que torna a narrativa muito mais dinâmica. A segunda questão é que para você produzir um trabalho como esse, você pode dispor de uma colaboração multidisciplinar, ou seja, você pode trazer mais profissionais para agregar ao trabalho. E isso, vocês vão ver daqui a pouquinho, vai potencializar de fato esse trabalho, vai tornar esse trabalho mais rico. Você vai ter mais recursos para produzir resultados do que se você estivesse trabalhando sozinho. Por exemplo, se você tem uma pessoa que vai cuidar de compor o ambiente para você, ou seja, um decorador de interiores, ela vai cuidar do cenário, você já tem nesse profissional um sujeito que alcança, por meio das redes sociais, públicos que você, talvez como produtor de moda ou produtor de editorial, não alcança. Então, trazer mais profissionais enriquece o resultado produzido. Repara, se você tem uma modelo no teu editorial e essa modelo colabora na divulgação dele, é um ponto a mais de divulgação. Agora, se você tem 2 modelos, tem 2 pontos de divulgação. Isso ajuda a produzir um resultado melhor. O terceiro aspecto diz respeito à conexão desses talentos, né? Na medida que você se conecta com diferentes talentos, da mesma forma que você chama alguém para trabalhar com você, esse alguém também pode te chamar para realizar outros trabalhos na área dele. Por exemplo, pode acontecer com o chefe de cozinha que está presente no dia da produção e quando ele quiser fazer um trabalho relativo ao ambiente que ele trabalha, à área que ele atua, ele pode chamar. Isso significa, então, uma conexão de talentos diferentes. Um editorial voltado para as redes sociais, ele tem esse potencial de abranger uma diversidade enorme de tema, mesmo mostrando uma única produção. Por exemplo, uma modelo que está colocada num determinado ambiente, mostrando uma roupa, ela está ali falando de moda. Mas esse ambiente pode estar decorado com diversos objetos. Logo, você tem ali também presente uma loja de decoração. Essa modelo pode ter nas mãos uma xícara de café. Logo, ela está ali mostrando um cliente, uma marca, um produto
relacionada à área de gastronomia. Então, essas possibilidades, elas surgiram como possibilidades reais nos editoriais para as redes sociais. O que antes era uma mera participação para compor a imagem, para compor a narrativa, agora não. Agora se tornou um produto que está ativo na tua produção. Compreendem isso? Ele não tem uma participação apenas estética. Ele pode, sim, atuar como protagonista no mesmo nível que os demais, porque isso é apenas uma questão de quem vai trabalhar com isso depois, e não da imagem fixa produzida como acontecia nos editoriais clássicos, conforme a gente viu no encontro passado. Então, já que a gente está falando de clássico, né, vamos tentar comparar um editorial com outro. Na editorial clássico, o que a gente tinha de forma bem básica, que é o que interessa para vocês na prática? Uma imagem fixa e textos também fixos, que eram usados para, normalmente, em mídias impressas. Quando isso aparecia num vídeo, era uma outra produção que tinha que ser feita, um material muito caro, quase que inviável no mercado. E como é que era esse consumo? O consumo era, a partir da impressão, você colocar isso na mão das pessoas. Então, quando eu imprimi um material como esse, eu precisava fazer esse fascículo, essa impressão, chegar na mão de uma pessoa. No máximo, essa pessoa ia passar para outra, ou talvez para outra. Mas a capacidade de escalar o número de pessoas atingidas era muito pequena. O que acontece agora com relação aos novos formatos? Eles possibilitaram que uma série de recursos fossem utilizados numa mesma produção. Ou seja, o editorial passa a ser composto de inúmeros instrumentos de linguagem que vão potencializar a tua narrativa. A história, ela não vai mais ser contada por uma imagem fixa e um texto aplicado, mas por uma imagem em movimento, mais uma imagem fixa, onde vários componentes ajudam a contar essa história, onde você tem som envolvido, onde você pode ter música envolvida, onde você tem efeitos sonoros envolvidos, e toda essa trama se desenvolve numa perspectiva de você poder também embutir ali novos efeitos, novas potencialidades que a imagem e o movimento propicia. Essa narrativa no audiovisual, ela acaba se tornando mais envolvente para quem está assistindo. Óbvio, né? Uma imagem, um movimento que produz som, que você tem ali vários sentidos envolvidos, ela tende a cativar mais a pessoa que está assistindo, no caso, o público. Além disso, é mais fácil de você proporcionar uma conexão emocional com o teu público. Por quê? Porque as histórias ganham mais sentido, as pessoas entendem o que você está tentando falar. Muitos editoriais publicados em revista, eles precisam se auto-explicar através do texto. Havia uma ligação muito grande entre o que a moda propunha nos editoriais e o que a pessoa entendia através do que estava escrito. Caso contrário, se tornava um mero conjunto de imagens estéticas, bonitas, claro, né? Que a pessoa ia olhando e pouco marcava. Agora não. Agora você tem capacidade de fazer uma conexão emocional com o teu cliente. Ele vai entender a história, ele vai perceber isso,
Inclusive, ele pode gostar tanto que ele vai assistir várias vezes, ou ele pode gostar tanto que ele vai recomendar isso, ele vai passar isso para frente, o que a gente chama na internet de repostar. Então, ele amplifica de maneira muito maior aquilo que ele recebeu e que ele se sentiu conectado. Isso, então, vai produzir um engajamento social muito grande, ou seja, aquele cliente, aquele ativo que está participando do teu editorial e que paga por ele consegue entrar em públicos, alcançar pessoas que, de um formato tradicional, ele não conhecia. Então, por exemplo, quando um editorial era colocado numa revista como a Elle, a revista tem um público que ela conseguia atingir. E era para aquele público que as pessoas falavam. Agora não, com essa capacidade de engajar socialmente, essas histórias são contadas, os clientes se veem diante de novos públicos, o que amplia sobremaneira o resultado. E vocês vão ver que esse resultado não é ampliado apenas na perspectiva do cliente, mas na perspectiva de quem participa, os modelos e os demais clientes, e também na perspectiva de quem produz, porque esse material alcança um número de pessoas muito maiores. A integração, então, dessas áreas pode ser diversas, né? Então, você pode interligar gastronomia com moda, com lifestyle, com objetos de decoração, com lugares, com entretenimentos. Você tem N possibilidades de fazer essa integração de recursos, né, de ativos ou clientes que participam de um mesmo editorial, de uma mesma narrativa de história. Lá no PDF que eu postei para vocês, tem um exemplo bem legal de um editorial que foi produzido em frente a uma frutaria. Veja, na tua cidade pode ter aí uma mercearia, um comércio que vende frutas, por exemplo. E a pessoa diz, não é para mim participar. É sim, porque quando você tem muitos ativos participando do teu editorial, ou seja, muitos clientes, o custo pode ser fracionado. Então, forma que cada um paga um pedaço. E isso é que propicia a viabilidade do material. Uma foto em frente a uma frutaria pode vender a moda, que é a roupa que a pessoa está usando, os acessórios que ela carrega, o que ela tem na mão, a própria frutaria que está ali envolvida, calçados, o cabelo que fez, a maquiagem, tudo isso pode estar envolvido diretamente nos interesses do resultado que esse editorial produz. Além disso, os editoriais de redes sociais, ele tem um caráter colaborativo no que diz respeito à sua divulgação. Veja, o que acontecia antes, né? A divulgação era feita basicamente por revistas impressas ou por catálogos. Então, uma marca imprimia um catálogo seu, um catálogo qualquer, ela divulgava isso em algum ponto de venda ou mandava para clientes cadastrados, e esse catálogo chegava na mão dos seus clientes. Esse era o processo. Então, se você tinha um cadastro ou um potencial de entrega para 2.000 clientes, essa era a tiragem que se fazia, né, impressão desse catálogo. Agora não. Agora, toda a equipe de produção pode divulgar esse trabalho, aliás, deve, porque essa é a filosofia de se trabalhar com os materiais na rede social. Todo mundo divulga e todo mundo se marca.
Então, a equipe de produção coloca o material em suas redes sociais, profissionais, claro, né? E marca os demais participantes. As pessoas que participam efetivamente do editorial, por exemplo, os modelos, os figurantes e as marcas que estão ali colocadas, também postam e marcam os demais participantes. Isso forma o quê? Um ecossistema de divulgação. Isso é muito mais do que antigamente as revistas tinham capacidade de fazer, porque você tem vários atores colaborando para que essa mensagem chegue a mercados diferentes. Isso é muito rico dentro das redes sociais e deve ser usado. A questão é que muita gente ainda não percebeu essa potencialidade. Então, o que acontece? Primeiro, continuam trabalhando no formato antigo dos editoriais. Segundo, isso impede que muita gente participe da produção desse editorial. Então, por exemplo, no caso de uma frutaria, no modelo antigo, é impossível, inviável que essa frutaria queira participar. Sabe por quê? Ela não tem dinheiro para isso. Uma frutaria não dá tanto lucro assim a ponto de produzir um editorial sozinha. O que ela precisa? Ela precisa trabalhar no formato colaborativo. E isso que é colaborar. É não apenas dividir os custos, mas também participar de forma responsável, ou seja, ele tem que fazer isso na ampliação do resultado. Um produz resultado para os outros. Na medida que o curso for avançando, vocês vão entender melhor isso. Como resultado, o que a gente tem? O fortalecimento de todo o ecossistema. Não é apenas o cliente que ganha. No editorial impresso, quando dava resultados, só o cliente ganhava. A revista também ganhava. Mas o produtor, ele ganhava também? Ele ganhava. Mas muito pouco, porque não tinha espaço para trabalho. Agora não. Agora você tem um ecossistema em que todos saem fortalecidos. Se eu participo de um editorial como maquiador, a chance de eu participar de mais editoriais ou mesmo de outros trabalhos diferentes como maquiador amplia bastante. Da mesma forma, se eu sou um decorador que fiz ambientação, ou se eu sou modelo que estou participando desse editorial, ou mesmo se eu sou uma marca que estou ali colocado e eu produzi um resultado muito grande para todos. Eu tive muita influência nisso. Logo, eu vou ter um reconhecimento potencializado, certo? Bem, chegando agora já no finalzinho, lembrando, tem o PDF da aula lá para você olhar e revisar tudo aquilo que eu estou falando aqui. E lógico, né? Ampliar teu pensamento. Olha os textos, olha as fotos e pensa no que você está vendo, porque você mesmo desenvolva a capacidade crítica de ampliar esse entendimento, tá? Bom, como exercício, o que eu estou propondo lá para vocês? A ideia é que vocês criem um banco de armazenamento de editoriais com potenciais para serem produzidos com múltiplos clientes. Então, o que você vai fazer? Você vai começar a prestar atenção nas tuas redes sociais, no teu feed, e vai reparar no que está aparecendo ali. Com o tempo, você vai começar a seguir as pessoas certas, você vai identificar muitos produtores, principalmente de fora, que já estão fazendo materiais relacionados a isso que eu estou te falando. Como eu disse lá na primeira aula, isso não é uma invenção. Isso já é praticado. Não de forma muito intensa ainda no ambiente digital,
Portanto, esse é o privilégio de quem está aqui no curso. Tá? Vocês sabem que existem poucos cursos como esse direcionados para redes sociais. Portanto, ao concluir um curso como esse, tem um nível muito elevado em relação aos demais. Você vai ter um método estruturado, você vai saber exatamente como fazer. E você não vai esperar o trabalho, você vai fazer o trabalho. Você vai fazer acontecer. É aquela história que eu contei do Espírito Santo. Então, você vai criar uma pastinha e vai começar a guardar ali editoriais que tenham potencial para serem reproduzidos contemplando múltiplos clientes. Vários clientes podem participar desse editorial. Criando esse banco, é como se você fosse aprender algo novo. Você sempre começa olhando aquilo que já está pronto. Às vezes até imitando isso, para depois se propor modificações. Então não queira de cara fazer uma criação, porque isso vai te gerar um vazio muito grande. A primeira é fácil, a segunda vai, a terceira mais ou menos, a quarta começa a pesar. Por quê? Porque você não tem repertório. Então, essa pasta que eu estou te propondo, pode ser lá no teu Instagram, pode ser uma pasta do Pinterest, pode ser no teu próprio laptop. É uma pasta onde você vai guardar editoriais para criar um repertório pessoal. Entenderam? Vão lá, façam, que isso vai contribuir muito para a tua formação. Encontro vocês na próxima aula.